Olá, pessoal. Shalom Adonai a todos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo entre em cada lar e em cada família, né? Eu venho por esse áudio e vídeo alertar as pessoas. O Espírito Santo do Senhor, ele me incomodou, falou comigo, falou no meu coração e diz assim o Espírito Santo no meu coração, no meu ouvido: diga ao meu povo, porque estão esquecidos da minha lei. Vamos trazer um estudo hoje sobre acerca do inferno e sobre o céu também. Só que vamos fazer o vídeo entre uma ou duas ou três etapas, porque no vídeo só não vai dar. Provavelmente é um estudo bem grande, 2 ou 3 vídeos aí, né, pela frente. E o Espírito Santo, ele tá aqui do meu lado e ele tá falando comigo e tá me incomodando para falar para o povo, para alertar a igreja dele. E vamos expressar a palavra de Deus e vamos provar também, vamos provar o que a gente falar na palavra de Deus. E tenho estudado sobre isso, né? Quer dizer, há 24 anos que eu estudo. Desde o dia que eu me levantei as minhas mãos para o Senhor tem me dado muitos estudos, inclusive esse, sobre o céu, sobre o inferno. Hoje vamos estudar primeiramente sobre o inferno. E depois, em outro vídeo, vamos estudar sobre o inferno. Vamos estudar sobre o céu, quer dizer. Vamos falar experiência própria que eu tive. Vamos, né? É para quem crê, né? É para quem crê mesmo. É para quem tem fé em Deus. E quem anda com o Espírito Santo de Deus pode ter certeza que não é enganado, não fica cego, porque Deus dá visão de águia, né? E eu quero não envergonhar ninguém, mas eu quero demonstrar para o povo que estão sendo enganados, né? Cada um tem a sua opinião também, eu respeito. Cada um tem seu modo de agir, cada um tem seu modo de pensar. Só que a palavra de Deus fala que é para a gente se desviar da aparência do mal. Não cumprir as concupiscências dos desejos da carne, mas andar em espírito e em verdade. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. E é verdade. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Leia Tessalonicenses, leia Romanos, né? Fala sobre os pecados da carne. Então, o que leva o homem ao pecado é os desejos da carne, né? Leva a pecar. É os desejos da carne. E a gente tem que se desviar do mal. Porque há caminhos para o homem que parece perfeito, mas no final é a perdição, é a morte e morte eterna, né? Então vamos olhar para Deus, vamos olhar para o alto, para o consumidor da nossa esperança, nossa fé e o autor da nossa salvação. Em João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então é promessa de Deus que assim que o cristão morre, fecha os olhos ou dorme no corpo, né? Mas é um sono profundo, que nem diz a palavra de Deus. Só que morre fisicamente. Mas a palavra de Deus fala que o humano, ele... diz aqui a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 2,
verso 7. A palavra de Deus diz que... Aleluia, Jesus. Só um minutinho, a gente vai achar aqui. Não sei se eu marquei o versículo. Eu não marquei agora, mas eu vou falar sobre esse versículo também. Mais pra frente. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, espírito. E o homem foi feito alma vivente. Jó 32, verso 8 diz assim: Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entender todas as coisas. É forte a palavra de Deus. Então, quer dizer, o homem é corpo, alma e espírito. Quando o cristão acaba de morrer, ele recebe automaticamente o seu galardão, né? Ele recebe o galardão na mesma hora. E na mesma hora, ele vai para a eternidade, o paraíso, a Nova Jerusalém. Vamos falar sobre o rico e Lázaro também. Talvez não nesse vídeo, mas no próximo vídeo. E a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. E Jesus Cristo, Filho do Deus unigênito, ele foi o que mais falou, o que mais pregou sobre o céu e sobre o inferno. Leia o livro de Mateus, vocês vão ver. Fala sobre o céu, fala sobre o inferno. Jesus Cristo, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele conhece todas as coisas. E nós temos que seguir os seus exemplos e as suas doutrinas. Não doutrinas de homens e não costumes de homens, mas doutrinas divinas, doutrinas do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E é certo em dizer que existe céu e existe inferno. O céu é para os eleitos, os santos, os escolhidos, os que têm o selo de Cristo, os que se desviaram do mal, os que pregaram e fizeram a obra da justiça e do amor, né? A vida eterna, ela é conquistada pela graça, não pelas obras, mas pela misericórdia de Deus, pela graça. João 3,16, como eu já falei e volto a falar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Quer dizer, que quando o ser humano morre, a alma dele é consciente. O espírito é consciente. O corpo vai para a terra, apodrece, porque no céu não tem como entrar o corpo físico. Nesse corpo físico, não tem como entrar no céu. O que vai entrar no céu é um corpo transformado, um corpo glorificado, um corpo liberto do pecado, um corpo santificado, um corpo transformado que vai entrar no céu. Quer dizer, no céu vai entrar o corpo transformado, a alma, o espírito. Eles não são separados na eternidade. Só que assim que o cristão, o eleito, o escolhido, o selado de Deus morre, o que praticou a justiça e se desviou do mal, vai para o céu na mesma hora. Recebe seu galardão na mesma hora da salvação. Assim que morre. Essa é a nossa esperança. E essa é a palavra de Deus. É verdade e eficaz. E eu vou provar na palavra de Deus que quando o cristão morre, vai diretamente para o céu. Não é certo em dizer que quando o cristão morre, vai para o túmulo e fica dormindo. E a alma não tem consciência depois que morre. Muitos acreditam que fica só apenas dormindo
e não é verdade. Essa teoria é teoria de práticas humanas, doutrinas errôneas, em que muitos, infelizmente, acreditam. Quando o ser humano diz que quando se morre não tem mais consciência, que fica e se encerra tudo, fica no túmulo, isso é uma consciência de uma pessoa incrédula, de uma pessoa que não acredita em Deus, não acredita no Espírito Santo e não acredita em Jesus Cristo. Essa é a verdade. Por que eu digo isso? Como eu disse, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, a gente não vai perecer, a gente não vai ficar inconsciente dormindo no cemitério, de maneira alguma. Não. A alma, ela é consciente, sim. Eu digo isso por experiência própria. No hospital, tá lá no meu testemunho, eu não vou falar todo não, porque é grande, mas ouça lá meu testemunho. No hospital, quando eu morri, quando eu tive experiência de quase morte, quando eu morri e voltei pela misericórdia de Deus, Deus permitiu que eu voltasse e me deu uma segunda chance, fiz uma nova aliança com Deus, eu vi o inferno, fui pro inferno, eu vi o abismo, eu senti cheiro de enxofre, senti cheiro de esgoto. Eu vi o anjo da morte, ele passou uma foice nas minhas costas. No meu testemunho eu conto lá o que eu vi no inferno. E digo que a alma, ela é consciente depois que sai do corpo. Sim, com certeza. Sente cheiro, enxerga, tem todos os sentidos e sentidos purados. E eu acredito sim nas experiências de muitas milhões de pessoas que teve essa experiência de quase morte e foi parar naquele lugar do inferno. E quando voltou daquele lugar, voltou uma nova criatura. Voltou uma pessoa totalmente diferente no seu conceito de enxergar a vida, no seu conceito de pensar, e tive visões do céu. E também não vai dar tempo de eu falar hoje, mas vamos focar apenas em questão polêmica, essa questão do inferno, né? E muitos não acreditam. Muitos falam que o inferno é para o diabo e seus anjos apenas. Que os ímpios, aqueles que cometeram atrocidade, fizeram todo tipo de maldade, morre e fica inconsciente. Fica dormindo para o dia da vergonha eterna. E não é verdade. Os ímpios, os que fizeram atrocidade, quando morre, vai direto para o inferno. E os salvos, eleitos e filhos de Deus, vai direto para o céu. Mas, irmã, você está falando que você é ímpia porque você foi para o inferno? Não, eu não sou ímpia. Deus permitiu que eu fosse para o inferno? Sim. Por quê? Porque eu estava fazendo a vontade da carne. Eu tinha saído da presença de Deus. Eu estava fraca na fé. Eu estava fazendo minha própria vontade, estava seguindo minha própria vontade. Estava com incredulidade, deixei a incredulidade entrar no meu coração. E fui seguir minha própria vida, minhas próprias vontades do meu corpo, da carne, vamos dizer assim. E uma vez que entrou incredulidade, fui fazer a vontade da carne, eu não queria mais saber do Senhor, não queria voltar. Só que eu posso dizer com propriedade, de verdade, da realidade, que eu sou filha de Deus, sou eleita, escolhida, serva de Deus, desde o ventre da minha mãe, que eu sou filha de Deus, eleita e escolhida de Deus. Por que eu digo isso? Porque quando eu saí da presença de Deus, eu fui tormentada de todo tipo de todas as maneiras. Como eu disse lá no testemunho, eu fui tormentada de todo jeito. Eu tive visões, acordada, tive visões dormindo. Eu tive tormentos do adversário. E o anjo e o Espírito Santo de Deus falando no meu ouvido, falando no meu coração, falando no meu ouvido, falando no meu coração, me alertando, me alertando, me alertando. Só que eu não queria ouvir. Eu ouvia a voz dele, eu ouvia a voz do Espírito Santo. Inclusive, ele está aqui do meu lado e está falando comigo, para mim falar as coisas que eu preciso falar. E eu vou falar nesse vídeo.
E se não der tempo de eu falar tudo, eu falo em outros vídeos, mas eu quero alertar, porque o Espírito Santo está me incomodando já faz dias para falar sobre isso. E é certo, é necessário que eu fale, e é necessário que eu pregue sobre isso. Não tenho esse chamado, né? Mas a Bíblia fala que abre a tua boca que eu te encherei. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, e é preciso que o povo ouça. Eu peço que vocês inscrevam no canal para me ajudar, que essa obra venha crescer. Peço que vocês compartilhem, pelo amor de Deus, esse vídeo. Compartilhem, é um alerta para o povo ver se acorda, ver se sacode. Deus, Ele quer nos salvar, Ele quer salvar nossa alma. Não é certo dizer que quando a gente morre fica dormindo. É errado isso. Só vai ser ressuscitado no dia da segunda vinda de Cristo. Mentira. Né? Certo que primeiramente serão ressuscitados os que dormem em Cristo Jesus. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com o Senhor. É no dia do arrebatamento. Estatisticamente diz que todos os dias morrem milhões de pessoas. Então no dia do arrebatamento, as pessoas vão estar velando os cristãos nos velórios, os servos de Deus. E naquele dia do arrebatamento de Cristo, eles serão ressuscitados. Eles abrirão os olhos, ressuscitarão, e na mesma hora, automaticamente serão arrebatados os que estão lá no velório, sendo velado, que já está morto. Vai ser ressuscitado primeiro e vai se encontrar com o Senhor. Depois nós, os que estivermos vivos. No dia do arrebatamento da igreja, por dia morrem milhões de pessoas e por dia nascem milhões de pessoas. Então é no dia do arrebatamento da igreja. Os mortos vão ser ressuscitados. Aqueles que estão dormindo, os que dormem em Cristo, tá dormindo. Ele morreu, é um sono profundo, ele morreu, saiu do corpo, a alma e o espírito, porque a alma e o espírito é consciente. Quem não acredita que o corpo tem alma e tem o espírito é não acreditar em Deus, não acreditar em Jesus Cristo, que veio para nos salvar, que veio para nos libertar, que veio para nos purificar do nosso erro, para nos perdoar, para que o temor de Deus caísse sobre nós, né? É acreditar numa vida terrena, uma vida materialista, né? E não acreditar que depois da morte a gente ou recebe a salvação eterna, ou, né, a pessoa, ou vai, é dois caminhos. Caminho estreito conduz à salvação eterna, ou caminho largo conduz à perdição e à morte. Essa é a realidade da verdade, né? E vamos continuar aqui o estudo, então. Esse é o meu ver e nós pretendemos aí também provar na palavra de Deus, né? Vamos meditar aqui sobre a realidade bíblica sobre o inferno. Então, vamos estudar aqui a palavra de Deus. Vamos lá. Que toda honra e toda glória seja dada a Deus. Que você possa abrir os seus olhos espirituais e enxergar a realidade da verdade da palavra de Deus. O debate hoje sobre o inferno tem sido reacendido por diversas vezes. Pregadores conhecidos e desconhecidos têm procurado dar suas visões acerca do inferno. Mas, recentemente, um famoso preletor para jovens negou que o inferno seja real ou eterno, né? Infelizmente, muitos acreditam, né? Muitos não acreditam no inferno. Que os ímpios vão para lá, como eu já disse, né? E no mundo cristão, ao afirmar um Deus amoroso, jamais sentenciaria almas humanas para o sofrimento eterno? Será? É uma pergunta, né? Será isso mesmo? É realmente isso? Que Deus
que é tão amoroso, que nos ama, permitiria que almas fossem para o Seol? Infelizmente, a pessoa procura a perdição com as suas próprias mãos, infelizmente, né? E infelizmente são dignas deste lugar. E diz mais a palavra aqui. Parece que tem sido moda o ressurgimento de antigas heresias, negar a existência e a eternidade do inferno, tudo em nome de anunciar uma mensagem que transgiza com o bem-estar e principalmente com a filosofia pluralista e a pseudotolerância, uma palavra difícil de falar, de nosso século, a fim de transmitir a imagem de pastores e pregadores, né? Contemporâneos, tolerantes e bona fide. Esses tais reformulam o amor de Deus e ensinam que um Deus de amor não lançará ninguém no inferno. Será contraditório um Deus de amor condenar homens ao inferno? Se Deus realmente é amor, então como ele pode mandar alguém para o inferno? É uma pergunta, né? Mas vamos continuar aqui, né, o estudo. Vamos continuar porque vamos ter respostas dessas perguntas. Vamos lá. No texto que lemos, encontramos a seriedade com que Jesus alertou sobre esse terrível lugar. Jesus não disse que era um estado espírito, como querem alguns pregadores modernos e adocicados. Na verdade, nesta exposição temática, veremos o que a Escritura ensina sobre esse lugar terrível e algumas objeções levantadas por aqueles que negam o caráter eterno da punição. Rogamos a Deus que nos conceda cuidado, compaixão e, sobretudo, fidelidade ao pisar nesse terreno. A palavra diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Provérbios 14, 12. Não há outro caminho, não há outra porta de salvação, senão Jesus Cristo. É verdade. A Bíblia diz que há dois caminhos, o céu e o inferno. Cabe ao homem escolher qual caminho seguir. Essa decisão é muito importante, pois exatamente para um deles que ele irá após a sua morte. A Bíblia ainda alerta, aconselha ao homem a entrar pela porta estreita e não pela porta larga, que poderá levá-lo à perdição. No Evangelho de Mateus 7, capítulo 7, verso 13 e 14, o Senhor nos diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreito é a porta, né, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos naqui a encontram. É verdade, medite na palavra de Deus. Medite na palavra de Deus, é santo, fiel, verdadeira para se cumprir, né? Então vamos lá, continuar. Opções oferecidas para o destino final são bíblicas? É uma pergunta que vai ter resposta daqui a pouco. Opções oferecidas para o destino final são bíblicas? Não parece ser uma boa opção alguém passar a eternidade em sofrimento.
E é isso que se deduz da palavra inferno e das expressões usadas por Jesus: tormento e sofrimento. No entanto, tem-se oferecido outras opções sobre o destino eterno dos homens. Quero avaliá-las nesse momento, pois elas respondem à pergunta: o que acontece conosco quando morremos? A seguir, nos voltaremos para o texto bíblico em exame. São elas. Vamos lá. Infelizmente, milhares de pessoas sendo enganadas, como diz lá a palavra de Deus, nos últimos livros, eu não recordo não, mas diz assim que muitos seriam enganados, profanados, iriam seguir ensinamentos enganadores de demônios, infelizmente. O adversário tem cegado e enganado muitos, né? E infelizmente muitos acreditam, né, em reencarnação, em reencarnação, que diz assim. Não existe esse negócio, é engano do adversário em dizer em reencarnação, não existe isso. Diz assim: tem sido a visão mais popular. Os que ensinam essa concepção dizem que as pessoas temos múltiplas, as pessoas têm múltiplas e sucessivas vidas. No túmulo de um espírita famoso, tem o seguinte lema: nascer, morrer, renascer e progredir. Sempre. Esta é a lei. Quer dizer, vive uma vida terrena, vive uma vida de riqueza, de bonança, de soberba, de tudo quanto é pecado. Né? Progredir e depois a pessoa renasce novamente. E não é verdade, porque diz as escrituras assim. A escritura não ensina reencarnação. A escritura não ensina reencarnação. Antes, ela diz, que a palavra de Deus diz: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso os juízos. Hebreus 9, capítulo 9, versículo 27. Vou explicar para quem não entendeu. Aos homens está ordenado morrerem uma vez. Por quê? A gente morre a primeira morte, que é a morte física, que todos nós vamos passar por causa desobediência de Adão e Eva. Todos nós iremos passar pela morte física, a primeira morte. Só que depois da primeira morte, vindo depois disso, o juízo. Quer dizer, a alma ela é muito bem consciente. Muito bem consciente. E ou ela vai para as mansões celestiais, o paraíso, que é o céu celestial, onde Jesus mora e Deus mora, recebe o galardão na mesma hora, pela graça, pela fé. Ou a pessoa que praticou todo tipo de atrocidade vai pro céu, para aquele lugar horrível. Essa é a pura realidade da verdade. Mas voltando aqui ao estudo da palavra de Deus, diz que esse negócio de reencarnação não existe não. O homem morre uma vez e vindo depois disso o juízo. Ou vai para o inferno ou vai para o céu. Essa é a palavra. E eu vou provar na palavra, eu vou falar aqui, vou ler, meditar aqui para vocês verem, né? E Deus falou para mim, Deus conversou comigo. O Espírito Santo falou: diz a meu povo, porque estão esquecidos da minha lei. Foi o que o Senhor colocou no meu coração. E diz aqui mais, preciso falar sobre isso, eu preciso alertar o povo. Eu sei que tem muita gente que fala a verdade sobre isso, né? Mas é bom, é muito bom que a gente continue falando a verdade.
Vamos também falar sobre a classe de pessoas materialistas. Naturalista. O que é materialista? Naturalista. Este grupo, embora seja muitos, tem forte expressão. Eles nos dizem que não temos alma. Os materialistas acreditam que as pessoas não têm alma. A gente não tem alma. Eles não têm alma. Que somos apenas um corpo. E que ao morrer, deixamos de existir. Tomando as escrituras como autoritativa, essa é a palavra certa, encontramos o Senhor Jesus dizendo: não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus capítulo 10, versículo 28. Está escrito na onde? Na Bíblia, na palavra de Deus. Mateus 10, 28. Então preste atenção. Como é que as pessoas falam que o ser humano não tem alma? Se a própria palavra prova o contrário, né? Quer dizer, para o inferno as pessoas vão corpo, alma e espírito. Só que é um corpo espiritual. Assim também para o céu. Quando vai para o céu é um corpo espiritual, um corpo transformado, liberto, curado, sarado, não vai haver pecado. Jesus morreu para nos purificar, para nos transformar numa nova criatura. Então, na mesma hora que morre, já recebe o seu juízo e o galardão. Na mesma hora. Acabamos de ler. Medite e preste atenção. Se possível for, volte o vídeo de novo e assista de novo. Ouça de novo. Né? Sobre esse estudo, é muito forte. Então, preste muita atenção. Assista 1, 2, 3, para você entender a palavra de Deus. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Os materialistas, como eles pensam, naturalista, eu vou ler de novo. Este grupo, embora maior, tem forte expressão. Eles nos dizem que não temos alma, que somos apenas corpo e que ao morrer deixamos de existir. Tomando as escrituras como autoritativa, encontramos o Senhor Jesus dizendo: e não temas os que matam o corpo e não podem matar a alma, né? Então, prestem atenção na palavra de Deus. Prestem atenção. Jesus mesmo está aqui alertando, né? Para a gente não temer, porque o nosso espírito, a nossa alma vai encontrar com Ele. Temos um galardão depois que morre. A gente vai automaticamente para o paraíso, né? A gente tem que prestar muita atenção na palavra de Deus. Se a gente prestar atenção, a gente vai perceber, e que o ser humano tem alma, e tem corpo, e tem o espírito. E não temos os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, né? Quer dizer, a gente tem que se desviar do mal, não cumprir as concupiscências da carne, mas fazer a vontade do Espírito Santo, andar em espírito, se desviando do mal, resistindo ao inimigo, para que ele venha fugir de nós, né? Mais a gente perca esse corpo, mas a gente vai encontrar com o Senhor na glória. Esse diz a Escritura. Vamos falar também sobre a classe, vamos dizer aqui, vamos lá, sobre terceiro, universalistas, os que a maioria das pessoas universais pensam, que eles acham e não olham para a palavra de Deus, né? Porque se olhar para a palavra de Deus, não é nada disso que eles falam. Alguns contemporâneos têm adotado essa visão, entre eles o próprio, né? E o próprio humano. E também a teoria exposta, né? Que as pessoas acham nos livros.
Eles ensinam que, no final, todos que estão no inferno serão salvos e o inferno esvaziado. Por pensarem que todas as religiões conduzem a Deus. Eles entendem, então, que todas as pessoas serão salvas. Porém, não é isso que Jesus Cristo ensinou. Na verdade, a própria morte de Jesus é sinal que apenas alguns serão salvos. Mateus capítulo 20, verso 2, verso 8. Marcos 10, capítulo 10, versículo 45. Então medite aí, abra a Bíblia e olha lá. Medita porque isso é uma comprovação. Também disse Isaías. Vamos lá. Isaías, vamos lá, Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, remanescentes é que será salvo. Os remanescentes que será salvo. Romanos capítulo 9, versículo 27. Né? Vamos lá. Vamos falar também daqueles pessoal que acreditam, os universalistas, né? Acabamos de falar. Agora vamos para o próximo. Aqueles que acreditam em purgatório, infelizmente, né? Esta é a doutrina esposada pelo catolicismo romano, de fato, a não ser no livro de apócrifo de 2 Macabeus 12:46. As escrituras não reconhecem tal doutrina. O que ela ensina? Ouçamos o que diz o catolicismo católico. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão contemporâneamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna, passam após a sua morte por uma purificação, a fim de obterem a santificação necessária para entrarem na alegria do céu. Né? Na verdade, isso é uma teoria errônea, né? Que eles fazem a missa lá de 7 dias, a pessoa faz todo tipo de atrocidade, então só faz a missa de 7 dias depois que a pessoa morre, depois vai para o purgatório, e lá é purificado, limpo e vai para o céu. Isso não é uma teoria certa. Não mesmo, né? Presta atenção no que eu li, acabei de ler. Vamos falar também um pouco sobre... Vamos lá? Aniquilacionismo, as pessoas que pensam assim, de aniquilacionismo. Vamos lá entender então. É a crença, né? É a crença de que os incrédulos não irão sofrer eternamente. As pessoas acreditam que os incrédulos não irão sofrer eternamente no inferno, mas que após algum tempo serão extintos e deixarão de existir. Embora homens de Deus como, né, uma pessoa tenham crido nessa doutrina, à luz das escrituras e da história da igreja, como registrada
nas confissões e na posição cristã tem sido de que os ímpios sofrerão eternamente no inferno. Ouça o que diz a Escritura. E o diabo que os enganava foi lançado num lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados. Para todos sempre. Apocalipse capítulo 20, verso 10. Capítulo 14, verso 9 e 11. Capítulo 19, verso 20. Então, leia, medite. Apocalipse 20, verso 10, 14, 9, 11 e 19 e 20. Medite na palavra de Deus. Vamos para o próximo tópico. O ensino bíblico sobre o inferno. Por 3 vezes no texto, Jesus adverte aos discípulos: melhor é para ti entrares na vida do reino de Deus aleijado, coxo, cego, do que ires para o inferno. Livro de Mateus, versos 43, 45 e 47. A cada advertência, Jesus também acrescenta algo sobre o inferno, para o fogo que nunca se apaga, seguida de outra qualificativo, onde seu bicho não morre, Aqui diz que a gente não pode pecar com as mãos, nem com as pernas, nem com os olhos, nem com o pensamento, enfim, a alma aquela que pecar, então morrerá e morte eterna. Então a gente não pode fazer a vontade da carne, senão a gente cumpre as concupiscências do pecado e leva à morte. O salário do pecado é a morte, Então vamos lá. E fala também sobre, sobre o inferno aqui, Jesus mesmo falando sobre o inferno. O fogo que nunca se apaga. E onde está escrito, onde seu bicho nunca morre. Jesus mesmo, ele falando sobre esse lugar de Seol, falando sobre o inferno. Então, como que a pessoa não vai acreditar que existe esse lugar de terror? Vamos lá mais para a palavra de Deus. Mais uma pergunta. Que descrição terrível, Vindo da doce voz do Senhor, Mas vamos continuar aqui, porque precisamos lembrar que os discípulos não se impressionaram com a descrição. Por quê? Embora fosse uma nova relação do ministério de Jesus, a descrição já era conhecida pelos discípulos da leitura dos profetas. E saíram os eleitos, e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo nunca se apagará. E será um horror a toda a carne. Isaías, capítulo 66, verso 24. Vamos aqui. Diante das palavras de Jesus, e agora, considerando o todo da revelação bíblica, vejamos qual é o ensino bíblico sobre este lugar. Primeiro, o inferno é um lugar real. Jesus disse que as pessoas vão para o inferno. O verbo hebraico eiselten, acho que é isso. Eiselten, usado, explica em deslocar-se ou separar-se. No nosso texto, usa-se com a preposição eis, e o substantivo tem genan. Essa construção gramatical dá a noção espacial. Desse modo, o que Jesus quer dizer é que
alguém é separado para dentro da Gena. Mas o que era Gena? Vamos lá ver? O que era Gena? A palavra traduzida por inferno é Gena. Era uma referência a um lugar chamado de Vale de Inom. Josué capítulo 15, verso 8, 16, capítulo 18, verso 18, quer dizer, segundo Reis 23, verso 10, segunda Crônicas 33, verso 6. Olha aí para a palavra, viu? Ficava ao sul de Jerusalém e lá os antigos judeus apostatas sacrificaram seus filhos ao deus pagão Moloque. Segunda Crônicas, capítulo 16, verso 3. Capítulo 21, verso 6. Jeremias, capítulo 7, verso 31. Capítulo 19, versos 5 e 6. Capítulo 32, verso 35. Foi o rei Josias quem pôs fim a essa prática e transformou o lugar num lixão da cidade. E ali eram jogadas as carcaças de animais que eram queimadas dia e noite, e havia fogo por baixo do monturo. E por não faltar carniças, nunca deixava de haver vermes. Quer dizer, era tipo um inferno na terra. As pessoas apostatas, quer dizer, pessoas incrédulas, pessoas que se afastou da fé. Mas as pessoas incrédulas, as pessoas que, sabe, idolatras, que adoravam Deus pagão, Moloque, né, que faziam sacrifício com seus próprios filhos, matavam seus próprios filhos para oferecer a esse Deus pagão. Pessoas enganadas, né, cegas, por doutrinas de demônios, cegas, infelizmente, é verdade. Então ali era um lugar de holocaustos aos bichos imundos. E ali, então havia muitos vermes, é como se fosse um inferno na terra, né? O inferno material, físico, além do inferno espiritual. É terrível, né? Então, preste atenção na palavra. Vamos para o próximo. Veio a ser, portanto, o designativo do lugar de juízo de Deus, e se passaria a chamar Vale da Matança. Jeremias capítulo 7, verso 32. Capítulo 19, versos 6 e 7. Ao dizer então que os ímpios vão para o Gena, inferno, tem-se uma ideia acerca do horrível lugar, né? Vamos aqui. Horrível lugar deserto que não havia outra figura para demonstrar quão terrível e miserável é o inferno. Não havia descrição mais chocante para descrever o sofrimento e tormento. Então, afirmamos à luz das Escrituras, o inferno é um lugar real. Vamos continuar aqui o estudo. Segundo, é um lugar de consciência. O inferno é um lugar de consciência. Ora, ao dizer que é melhor isso do que aquilo, Jesus Cristo revela que aqueles que vão para o inferno estão conscientes de suas escolhas. Poderiam ter escolhido ficar sem uma mão, um pé ou um olho e entrar no reino de Deus, mas preferiram perder a sua vida. Semelhante imagem apresenta no verso 42.
Melhor lhe fora-lhe que pusesse o pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado no mar, em que aquele que fosse motivo de tropeço para um crente mais pequenino estava ciente do tropeço causado. Também o causador de tropeço estava consciente do que sua pedra vamos continuar aqui. Também o causador do tropeço estava consciente de sua pedra no pescoço e do lugar onde estava se lançado. De igual modo, aquele que vão para o inferno saberão onde estão, por que estão ali. É a palavra que fala, né? Revela que aqueles que vão para o inferno estão conscientes de suas escolhas. Poderiam ter escolhido ficar sem uma mão, um pé ou um olho e entrar no reino de Deus, mas preferiram perder a sua vida. Semelhante imagem apresentada no verso 42. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado no mar, em que aquele que fosse motivo de tropeço para um crente mais pequeno estava ciente do tropeço causado. Também o causador de tropeço estava consciente de sua pedra no pescoço e do lugar onde estava se lançado. De igual modo, aqueles que vão para o inferno saberão onde estão e por que estão ali. Então, estão conscientes, né? É a palavra aqui. É a palavra de Deus. Vamos prestar atenção. Terceiro, é um lugar de permanente sofrimento. Quando Jesus disse que o fogo nunca se apaga e o verme não morre, aponta para uma realidade permanente. O que mantém o fogo aceso é a existência de material para combustão. No inferno, não faltará material para combustão. Claro que, ao usar referência de fogo, pode-se muito mais falar do sofrimento sobre o juízo divino do que sobre chamas literais, de acordo com alguns comentaristas. O objetivo das figuras, porém, é que o tormento e angústia internos, né? É que o tormento e angústia internos, simbolizados pelo verme, nunca terão fim, e o sofrimento exteriores, simbolizados pelo fogo, nunca cessarão. Se as figuras utilizadas nesta passagem não significam sofrimento sem fim, então elas não significam coisa alguma. É verdade. Vamos olhar para a luz da palavra de Deus. Por diversas vezes, Jesus usa figuras semelhantes para falar do sofrimento eterno. Por exemplo, Jesus disse que é um lugar descrito como uma fornalha de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 13, versículo 50. Em dizer que o inferno não existe, leva aos humanos pensarem que tudo é lícito e tudo se pode fazer. Tudo pode fazer, até mesmo atrocidades. Então engana-se o homem a si mesmo e dizer que o inferno não existe, que o inferno não é real, ou que o inferno é para os demônios e Satanás e seus anjos. Que os humanos não vão para aquele lugar, mas ficam dormindo no esquecimento. E serão ressuscitados no dia da vinda de Jesus, no dia do juízo final,
para receber sua sentença. Então, até lá, fiquem inconscientes, fica dormindo no túmulo, os que estão reservados para a vergonha eterna. E não é verdade, porque acabamos de ler a palavra de Deus. Fala que depois que morre, segue-se o juízo. E tem alma, tem consciência. Acabamos de ver aqui, né? É a palavra, é Jesus, é as palavras de Jesus Cristo, não são minhas palavras. É as palavras do nosso Rei, do nosso Salvador. Por diversas vezes, Jesus usa figuras semelhantes para falar do sofrimento eterno. Por exemplo, Jesus disse que é um lugar descrito como uma fornalha de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 13, versículo 50. Jesus disse que os justos irão para a vida eterna. Olha só, Jesus falando, a palavra que diz, nosso Redentor. Jesus disse que os justos irão para a vida eterna, mas os ímpios para o tormento eterno. Mateus capítulo 25, verso 46. Ora, não faria sentido pensar que os justos estarão junto a Deus por toda a eternidade? E no mesmo texto, Jesus pensar que o tormento é temporário? O inferno também é chamado de trevas. Mateus capítulo 25, verso 30. Capítulo 22, verso 13. Em outra designação, é que os que são destinados ao inferno, ira, indignação, tribulação, angústia. Romanos capítulo 2, versos 6 e 9. De acordo com João, os ímpios serão atormentados de dia e de noite, pelo século dos séculos. Apocalipse capítulo 20, verso 10. De acordo com Apocalipse capítulo 19, verso 20, a besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Porém, depois de 1000 anos, eles ainda estavam lá, onde receberão a companhia do diabo. Apocalipse capítulo 20, verso 10. Quarto tópico. O inferno é o lugar da ira de Deus. Quando Jesus diz fogo que nunca se apaga, isso nos fala não apenas do sofrimento, mas também da ira de Deus. Em mais de 600 lugares, a Bíblia fala sobre a ira de Deus. No caso específico do inferno, o fogo não é purificador, mas o fogo da ira de Deus. Alguns há que costumam colocar os atributos de Deus uns contra os outros, como se, porventura, algum atributo de Deus prevalecesse sobre os demais. Porém, a justiça de Deus, bem como seu amor e soberania, exigem a existência do inferno. Porque Deus é justo. Ele não pode, ele não pode, do inferno, ele não pode porque Deus é justo e a sua justiça dura e reina para sempre. O inferno Deus é justo. Ele não pode contemplar os pecados. Hebreus capítulo 1, versículo 13. Porque Deus é amor, e amou o mundo, e aqueles que rejeitam esse grande amor, rejeitam tão grande salvação. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Porque Deus é soberano, o mal precisa ser derrotado. Deus vencerá no final. Apocalipse capítulo 20. O inferno, portanto, é o efeito da ira de Deus. Conclui-se daí que o inferno não é governado por Satanás, mas por Deus.
reina também no inferno. Quer dizer, para o adversário nossa alma poder fazer qualquer coisa, ele tem que pedir permissão de Deus. Ele não pode fazer nada sem a permissão divina. Porque todo o poder está nas mãos de Deus. Deus, ele é tão tremendo e poderoso que ele criou Satanás e o mal. Ele mesmo que criou. Né? Para que os cristãos fosse a sua alma, o seu corpo, o seu espírito para o céu, para a glória, para que o temor de Deus caísse sobre o humano, para que o humano tivesse consciência, conhecesse o bem e o mal. Deus reina também, né? Como o inferno, porque Deus está lá. Deus em toda a sua ira, Hebreus capítulo 12, versículo 29, Apocalipse 6, versículo 16, o céu é o céu, porque Deus está lá. Deus em todo o seu amor. E desta presença de amor que o ímpio é banido para sempre. Quinto tópico. Jesus ensina que é possível livrar-se de ir para o inferno. Jesus ensina que é possível livrar-se de ir para o inferno. Ao dizer melhor, é isso do que aquilo. Jesus apresenta uma maneira de ser lançado. Jesus apresenta uma maneira do ímpio, infelizmente, ser lançado naquele lugar horrível. Diante do contexto maior, fica claro que os seguidores de Jesus Cristo, porque renunciaram os seus pecados, negaram-se a si mesmo, tomaram a sua cruz e até mesmo perderam a sua vida por amor de Jesus Cristo. O Evangelho. Assim, ao fazer a comparação entre o que é melhor, estamos diante de teste do Senhor para saber quem é o seu discípulo ou não. Aqueles que não renunciam seus pecados aqui terão de sofrer com eles longe da glória de Deus, em eterno sofrimento. Jesus apresentou o preço a se evitar. Outra coisa, por 2 vezes, Jesus diz, entrareis na vida. E uma vez diz, entrareis o reino de Deus. Ficamos sabendo pelo interlocutor João que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3, capítulo 3, verso 7. Por novo nascimento, o cristianismo ensina a ser a alegria sincera em Deus, por Cristo, e o forte desejo de viver conforme a vontade de Deus em todas as boas obras. Isaías 57, verso 15, Romanos 5, verso 1, 2, Romanos 14, 17. Então, marque aí para você meditar. Romanos 6, capítulo 6, verso 10, verso 11. Gálatas 2, capítulo 2, verso 19, verso 20. Preste atenção. Estou dando aqui os versículos para vocês olhar para a palavra de Deus. Prestar atenção e aprender o que é certo e não o que é errado. E aqui diz que quando Jesus traz aquela parábola de nascer de novo, que a gente nasce novamente, o corpo, a alma, o espírito. Não, quando a gente se batiza com 12 anos, a gente renasce novamente uma nova criatura em Cristo. E as velhas coisas se passam. Você pode
ter servido ao mundo, ao pecado, à vontade da carne, fez a vontade do adversário. Mas a partir da hora que Jesus te aceita, você levanta as mãos para o Salvador, ele te salva como único suficiente da sua alma. Ele te liberta, ele te cura, ele faz uma nova criatura em ti. Então quer dizer que você nasce de novo. Quando você desce as águas batimais, quando você levanta das águas batimais, ali vai todos os seus erros, todos os seus pecados do passado. Deus te perdoa, Deus te purifica. Você é uma nova criatura. Jesus escreve seu nome no livro da vida quando você recebe ele como único suficiente salvador da sua alma. Praticamente, você já é selado para o céu. Se você fazer a vontade de Deus, é claro, se desviar do mal, não voltar para trás. Porque os que voltam para trás são os covardes. Mas quando você se afirma em Deus, você é uma nova criatura, quando você se desvia do mal e faz a vontade de Deus, você faz de tudo para se santificar e fazer a vontade de Deus, você é uma nova criatura. Você renasce novamente. É o que Jesus está explicando aqui nessa parábola. Que é necessário se nascer de novo, ser uma nova criatura em Deus. É tremendo, né? A palavra de Deus é poderosa. A gente tem que prestar atenção, ter a ciência do conhecimento e do entendimento para a gente entender. A palavra de Deus é linda. É poderosa. Né? Vamos continuar aqui. Aleluia, Jesus. Então, adore a Deus, glorifique a Deus e vê se marca os versículos, né? Porque é comprovação, né? Da palavra de Deus. É necessário, né? A gente prestar atenção. Que Jesus já deixou a palavra de Deus para conhecimento da gente, né? Vamos continuar, né? É necessário que a gente nasça de novo. Como assim nascer de novo? Se a gente pecava, não peque mais. A gente tem que se purificar todos os dias, né? Vamos continuar aqui a palavra de Deus, né? O próprio Jesus reconheceu, né? Reconheceu que o inferno não foi preparado primeiramente para o homem, mas para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, verso 41. E para livrar o homem de ir para o inferno, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Vamos lá de novo. O próprio Jesus reconheceu que o inferno não foi preparado primeiramente para o homem, mas para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, verso 41. E para livrar o homem de ir para o inferno. Quer dizer, Jesus ele veio para nos transformar, nos curar, nos dar uma segunda chance e para a gente receber o galardão, a vida eterna na mesma hora que a gente morre, quando a gente morre selado, escolhido, filho de Deus, ungido de Deus, que seguiu a justiça e a bondade e o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todos aqueles que morrerem em Cristo não vai perecer, não vai ficar dormindo até o dia da segunda vinda de Cristo para a gente receber o galardão. Na mesma hora que o cristão morre, ele já recebe o galardão automaticamente e vai morar com Cristo, né? Diz mais, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porém, porque o homem permanece indiferente a Jesus Cristo, ou seja, não crer no Filho de Deus, né?
Infelizmente, muitos não creem em Jesus Cristo Salvador, no Filho de Deus. Então, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3,36. Então, tudo que eu estou falando aqui, eu estou dando referências da palavra de Deus. Então, marca aí, para você meditar depois. João 3,36. 3,36. Para não dizer que eu estou falando palavra de mim mesma. É a palavra que diz. Ó, João 3,36. Porém, porque o homem permanece indiferente a Jesus Cristo, ou seja, não crê no Filho de Deus, então não verá a vida, mas a ira, né? É forte a palavra, vai. Com Deus a gente tem que prestar muita atenção na lei, na palavra, porque senão a gente erra. E erra mesmo, é verdade. A gente erra por não examinar as escrituras. Por isso que a gente tem que ficar olhando para ela. Né? Vamos continuar da onde a gente parou aqui? Calma, só um minutinho. Vamos chegar lá. Estamos terminando esse estudo. Mas quando a gente pega para meditar, é tão forte a palavra de Deus, né? É muito bom mesmo. Porém, porque os homens permanecem indiferentes a Jesus Cristo, ou seja, não crer no Filho de Deus, então não verá a vida. A própria Bíblia responde aqui, para os incrédulos. A própria Bíblia responde: não verá a vida. Aqueles que acham que depois que morre acabou tudo, fica dormindo, inconsciente, a alma não tem consciência. É mentira, doutrina enganosa, mentira. Quando se morre, a alma tem consciência. Eu digo por experiência própria. Quem quiser acreditar, é verdade. A palavra está explicando. Preste atenção. Se possível for, ouça novamente para vocês entender que sem Jesus a gente não tem vida. A gente não tem vida sem Jesus Cristo. Porque a alegria do Senhor é a nossa força nesse mundo. Ele nos dá força todos os dias para viver, para nos colocar de pé. Tá passando fome? Tá passando necessidade? Tá desempregado? Não tem dinheiro para pagar a conta? Deus proverá, Deus provera, Deus cuida de mim, Deus cuida de todos. Não se preocupa. Se preocupa com a sua salvação. Buscar o reino dos céus é a sua justiça. E as demais coisas o Senhor acrescenta. Pode ter certeza disso. Por que a pessoa sofre tanto? Porque não tem Jesus. Porque Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único que pode salvar, pode te libertar, pode trazer paz verdadeira, alegria, felicidade que o mundo não oferece. O mundo oferece uma paz enganosa, mentirosa. Só oferece sofrimento, tristeza. Hoje está sorrindo, gritando, pulando, dançando, se bailando, se prostituindo, alegria passageira. A salvação é pela graça, é pela fé. Você tem que se sair do mundo do pecado para fazer por onde receber a salvação, a vida eterna. Tem que fazer por onde. E a própria Bíblia diz aqui, responde para os incrédulos, responde para aquelas pessoas que acreditam que depois que morre a alma não tem consciência. Tem sim, e há dois caminhos, ou o inferno ou o céu na mesma hora. Meditamos aqui.
É na mesma hora, meditamos. E a própria Bíblia responde: porém, porque o homem permanece indiferente a Jesus Cristo, ou seja, não crer no Filho de Deus, então não verá a vida. Porque são incrédulos, não verá a vida. Acha que depois que morre, acabou tudo e já era, só vai ser ressuscitado no dia da vinda de Jesus para receber o galardão, ou vai ser ressuscitado ímpio para receber a perdição só no dia do arrebatamento. Não, engano, engano. As pessoas que não creem no Filho de Deus não têm a vida. Os que não creem no Filho de Deus não têm a vida, né? Vamos lá, continuar. Infelizmente, é preciso a gente ter a vida eterna. É a nossa esperança, que nem diz o louvor. Nossa esperança é ter a vida eterna, a salvação depois que a gente morre. Viver é Cristo. Viver é Cristo, morrer é lucro, que a gente vai se encontrar com Jesus naquele grande dia, quando a gente fechar nossos olhos, não é só no arrebatamento da igreja. É agora, é qualquer momento, pode dar um infarto na gente, e a gente tem que estar com a vida regrada diante de Deus, santificada para a gente receber a salvação. A gente tem que ter fé, é pela graça. A gente tem que acreditar, a gente tem que confiar na nossa salvação. A gente não pode se desmerecer. Ah, não, porque eu sou falho, eu fiz isso, fiz aquilo no passado, Deus não pode me perdoar. Deus perdoa sim. Você vai ser uma nova criatura, porque o temor de Deus cai sobre nós, né? Quando a gente reconhece nossos erros, nossas falhas, Jesus nos perdoa. Jesus nos purifica. Ele nos ama, ele não quer que a gente vá para a perdição. Não, de maneira alguma, né? Então, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece, aqueles que não receberem o Salvador. João 3:36. Vamos continuar aqui. A palavra de Deus é forte, é profunda. Tá acabando já. E então, existem temas nas Escrituras que são dolorosos. Falar sobre o inferno é um desses temas, porém, a doutrina sobre o inferno é parte da teologia bíblica. E como prova disso, o Senhor Jesus e seus apóstolos a ensinaram repetidamente. Como disse vamos lá. Como disse né, o profeta Jesus Cristo, o profeta dos profetas, filho de Deus. Vamos lá. É tremenda a palavra, né, gente? Prestar atenção. O assunto a respeito do inferno é terrível, mas a gente tem que olhar para a palavra, não ficar temendo, não, né? Confiar na salvação também. A salvação, você tem que granjear ela, você tem que conquistar ela, que nem diz Apocalipse. Agarra a tua coroa para ninguém roubar de você. Por mais temível e tremendo que seja o inferno, ele deve ser uma realidade, fortemente inculcada sobre todos, como uma das grandiosas verdades do cristianismo. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, com frequência o descreveu. Os servos de Deus hoje não devem sentir-se envergonhados de confessar a sua crença nesse assunto.
Se não houvesse intimida misericórdia em Cristo, se não tivesse ilimitada misericórdia em Cristo para todos, aqueles que nele creem, bem poderíamos nos esquivar desse temível tópico. Não pense que é fácil falar sobre os milhões que passarão a eternidade no lago de fogo. Alguns amigos até acham minha posição meio dantesca e por isso medieval. No entanto, minha tarefa como ministra do Evangelho, né, é falar a verdade. Né? É falar a verdade e que a gente venha seguir os passos do Mestre. Mesmo que, ao expor essa doutrina, alguns se sintam incomodados com ela. Muitos estão a passos largos do caminho do inferno, caminhando sobre um grande abismo que não se abre para engolir alguns dos tais, tal como engoliu vivo a Datã, Coré e Abirão. Números capítulo 16, verso 30 e 33. Por causa das muitas misericórdias de Deus, desse mesmo Deus que eles provocam a sua ira. Você vê? Coré, Datã foi engolido e Abirão foi engolido vivo para esse lugar. Misericórdia. O negócio foi feio, hein? Além de morrerem fisicamente, encontrar o seu corpo espiritual nesse lugar do Seol, né? Que coisa terrível, né, gente? Vamos continuar aqui. Muitos, infelizmente, ainda amam seus pecados e de forma enganosa acreditam que pode desfrutar da eternidade com Deus, sem os seus pecados serem perdoados. Qual não será a surpresa de muitos ao perceberem que estão debaixo da ira de Deus, simplesmente porque relutam em amar a Deus. Não é amor aos amigos e inimigos, senão se anunciar o perigo que estão correndo. Talvez seja preciso que alguns precisam sentir o fogo do abismo queimando sobre seus pés. Dirijo-me àqueles que ainda não despertaram para a conversão e para os perigos que estão correndo. O inferno é para todos que não estão em Cristo. Hão de suportar o peso da ira de Deus. Foi João quem disse que Deus mesmo pelejará contra os que não se converteram ou que pensam que são convertidos. O Senhor disse: eu sozinho pisei no largar dos povos. Ninguém houve comigo e os pisei na minha ira. E os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura,
Isaías capítulo 63, verso 3. Outra vez João, o discípulo do amor, viu a cena terrível, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o largar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 19, verso 15. Não há nada entre eles e o inferno, a não ser a misericórdia de Deus. Mas lembre-se, ele está irado, e quem pode lhe impedir de agir contra os seus pecados? Alguns supõem equivocadamente que está tudo bem com eles, porque tem saúde, né? Tem prosperidade, alegrias passageiras. Vão à igreja, desfrutam das bênçãos comuns de Deus, mas isso não é garantia de que serão livres do inferno. A única garantia é encontrar-se com o Cordeiro de Deus, que sofreu a ira. A única garantia é se converter a Cristo verdadeiramente de verdade, né? Que sofreu, Jesus sofreu por nós, sofreu pelos homens. Se isso não é amor de Deus em entregar o seu Filho por sofrer no nosso lugar, por nossas fraquezas, estou a par de que essa mensagem não é muito popular. Sei também que alguns encontrarão pessoas que procurarão lhes se dissuadir da realidade do inferno. Mas porque a cruz é todo sofrimento, e todo sofrimento de Jesus, a não ser que haja um inferno. Vamos ler de novo para entender. E estou a par de que essa mensagem não é popular. Sei também que alguns encontrarão pessoas que procurarão lhes dissuadir da realidade do inferno. Mas porque a cruz e todo o sofrimento de Jesus, a morte de Cristo, tem muito significado para a nossa vida eterna. A não ser que há uma separação de Deus. As pessoas precisam ser salvas, né? Pense também que o inferno é apenas uma ameaça e não uma realidade. Quer dizer, infelizmente, aqui está meio convocado, né? Mas olha, pense também que o inferno é uma ameaça e também uma realidade, na verdade. Também é uma realidade. Se assim fosse, Deus seria, não é? Mas Deus é tremendo e poderoso. Infelizmente, o inferno é uma realidade. E Deus é verdadeiro e poderoso. E a palavra dele é santa, fiel, verdadeira para se cumprir. E ela se cumpre sim. Essa palavra é verdadeira. Porque a Bíblia é verdade. Porque Jesus Cristo é verdadeiro, Filho de Deus. E é santo. Nele não há corrupção e nem mentira. Deus é verdadeiro aos homens.
Vamos continuar aqui. A palavra diz... A palavra diz aqui... Vossas iniquidades vos fazem pesados como chumbo, pendentes para baixo, pressionados em direção ao inferno pelo próprio peso. E se Deus permitisse que caísse, vocês afundariam imediatamente, desceriam com a maior rapidez e mergulhariam nesse abismo sem fundo. Vossa saúde, vossos cuidados e prudência, vossos melhores planos, toda a vossa retidão, de nada valeria para sustentar-vos e conservar-vos fora desse lugar de horror. Toda a vossa retidão de nada valeria para sustentar-vos e conservar-vos fora do abismo. Seria como tentar segurar uma avalanche de pedras com uma teia de aranha. Se não fosse a misericórdia de Deus, o inimigo já nos teria engolido vivo. Mas a misericórdia de Deus, ela dura e reina para sempre para nos livrar das garras do adversário, para nos dar livramento, saúde e paz. A terra não suportaria vocês por um só momento, pois são uma carga para ela. A natureza geme por causa de vocês. A criação foi obrigada a ser sujeita à escravidão. Involuntariamente, por causa da vossa corrupção, não é com prazer que o sol brilha sobre vocês, para que sua luz vos ilumine, para pecarem e servirem a Satanás? A terra não produz de bom grado os seus frutos para satisfazer vossa luxúria? Nem está disposta a servir de palco à exibição de vossas iniquidades? Não é voluntariamente que o ar alimenta vossos corpos, mantendo viva a chama dos vossos corpos, enquanto vocês gastam a vida de maneira errônea? Vocês gastam a vida servindo os inimigos de Deus. As coisas criadas por Deus são boas e foram feitas para o homem, por meio dessa serviço ao Senhor. Por meio dela serviço ao Senhor. Não com prazer que prestam serviço a outros propósitos, e gemem quando são ultrajados ao servirem objetivos tão contrários à sua finalidade e à natureza. E a própria terra vomitaria vocês, se não fosse a mão soberana daquele a quem você tanto tem defendido. Eis aí as nuvens negras da ira de Deus, pairando aquele agora sobre vossas cabeças, carregadas por uma tempestade ameaçadora, cheia de trovões. Não fosse a mão restringidora do Senhor, elas arrebentaria imediatamente sobre vocês. A misericórdia soberana de Deus, por enquanto, refreia esse vento impetuoso. Do contrário, ele sobreviria com fúria. A vossa destruição ocorreria repetidamente, e você seria como palha dispersada pelo vento.
Portanto, Deus está exortando-lhes, em nome de Cristo, por esta palavra, rogando-lhes que se reconciliem com Deus. Reconciliem com Deus. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 11 e verso 20. Não há muitas opções. É estar em Cristo ou longe dele. É o céu ou o inferno. Não brinque de cristão, não brinque de ser cristão. Não brinque de crente. Não brinque de ser religioso ou mesmo ateu. O Senhor Jesus é o seu Deus e Salvador. De fato, você já o recebeu e, portanto, o Senhor conta contigo. Pode ser contato entre ele, os eleitos do Senhor. O machado já está posto à raiz, e toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Mateus capítulo 7, versículo 19. Diz o Senhor Jesus: onde estão os frutos? O Senhor ainda disse: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e se secará. Os que colhem e lançam no fogo e ardem. João 15, 6. Se isso não for uma realidade em sua vida, então a ira de Deus permanece sobre vocês e vocês será lançado no inferno, no lugar que foi criado para o diabo e seus anjos. Rejeitando a presença de Deus, você estará na companhia do inimigo e seus anjos. Fuja para os braços do misericordioso Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso e Yahweh. Pode ser contato entre os eleitos do Senhor. O machado já está posto à raiz. Toda árvore que não dá fruto, corta-se, lança-se fogo. Então, que cada um venha ficar firme com Deus e na paz do Senhor. Ouça e preste atenção, tome cuidado, ore, vigia, porque nós estamos no princípio da grande tribulação e falta muito pouco para o Senhor nos levar para a glória. Então vamos olhar para a palavra de Deus. Obrigada, agradeço a todos. Ouça essa ministração e compartilhe. Mostre para seus amigos, para todos. Agradeço em nome de Jesus. Dá um like, se inscreva no canal, vai me ajudar bastante. Deus abençoe. Essa mensagem foi inspirada pelo Espírito Santo ao meu coração para estar trazendo. Eu agradeço a todos. Ficam com o Pai do céu, que a paz e a graça do Senhor esteja convosco em todos os dias. Amém.